Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos conversando sobre saúde mental. E nesse episódio eu quero falar muito dessa conexão entre postura corporal e a nossa mente. Você sabia que a forma como nós alinhamos o nosso corpo tem um impacto profundo em nossa mente? Quando nós mudamos a nossa postura corporal, isso não altera só a nossa aparência física, mas também fortalece a nossa saúde mental. A gente aprende isso na aula 1 de PNL. Ao reestruturar fisicamente o nosso corpo, nós vamos promovendo simultaneamente transformações em nossa mente. E isso também mostra essa interconexão que é inseparável entre o corpo e a mente. O corpo ele é um testemunho tangível, visível de nossas experiências diárias. É através do corpo que a gente vai percebendo as nossas emoções, os estados mentais, tudo é refletido no corpo. Eu costumo falar, o corpo é que paga o pato. Então, fortalecer o direcionamento da mente por meio da postura corpórea pode desencadear emoções positivas. Por exemplo, uma pessoa quando ela está alegre, autoconfiante, quando ela está com o coração recheado de fé, ela tem uma postura totalmente diferente que quando ela está desanimada, desencorajada, triste, meio que deprê na vida. A postura que nós adotamos, ela pode influenciar diretamente como nós nos sentimos. E esse é um caminho para a gente desenvolver uma mentalidade mais positiva, mais flexível, mais resiliente. Quando a gente pensa assim na perfeição de Deus, né? A gente começa a entender como que o Criador nos dotou de um organismo tão extraordinário e ao mesmo tempo complexo. Mesmo enquanto nós estamos aí, eu estou aqui, você está aí, de repente você está sentado me escutando, talvez dirigindo o seu carro, tem milhares de operações matemáticas complexas que ocorrem em nosso organismo. E isso evidencia a perfeição e a capacidade de adaptação do nosso corpo. Nessa linha de pensamento, nós vamos entender que a doença, e muitos estudiosos aí da mente humana já afirmaram isso, que a doença ela não existe, exceto em casos hereditários. E quando o corpo adoece, quando nós adoecemos, muitas vezes nós estamos manifestando hábitos negativos que estão perpetuados ao longo do tempo. Ou seja, quando nós temos uma rotina que não é saudável, quando nós começamos a ter pensamentos autodestrutivos, matematicamente isso interfere no corpo. E o mais interessante, quando a gente entende que a manifestação de hábitos negativos que são perpetuados ao longo do tempo, ou seja, ninguém fica depressivo de uma hora para outra. Ninguém adoece assim, do nada a pessoa ficou desse jeito. Não. Se olhar para o comportamento dessa pessoa, para a comunicação dela, as coisas que ela fala com ela mesma, a gente vai perceber que a doença se instala a partir de onde está o nosso foco de atenção. E muitos hábitos que nós temos que são negativos, às vezes a gente só entende quando o corpo adoece. Então, para a gente adoecer, é necessário estar arraigado padrões de comportamentos errôneos, negativos. A saúde mental e física, elas são a mesma coisa. Está tudo conectado. Quando a gente não está bem,
fisicamente, a nossa mente sente, e o contrário acontece. Então, uma pessoa consumindo preocupação, tristeza, negativismo, ela vai adotando uma postura física que reflete esses sentimentos. Então, olha que simples e ao mesmo tempo nada fácil, porque às vezes a gente acostuma até com o nosso jeito de andar. Recentemente eu estava andando com uma amiga e eu vi ela assim, ela tem a minha idade, toda corcunda, assim, olhando para baixo. Eu falei, peraí, olha na linha do horizonte. Ao olhar na linha do horizonte, ela trouxe uma conversa muito mais leve, mais divertida, mais bem-humorada. E eu só pedi isso para ela. Caminhe olhando na linha do horizonte. Então, quando nós cultivamos uma postura mais aberta, podemos melhorar não só a nossa aparência, mas também fomentar uma saúde mental mais robusta. Essa harmonia entre o corpo e a mente, ela é essencial para o bem-estar. Pequenas mudanças que a gente faz, perceba você, o seu jeito de andar, de sentar, é muito interessante. A gente aprende na PNL que os olhos fazem parte do nosso cérebro. Os olhos são a parte externa do cérebro. Então, dependendo da sua postura física, o seu olhar vem para baixo e vai acessar a região do diálogo interno, da conversa, da autocobrança que você tem com você, que muitas vezes você não tem consciência disso. Vai acessar a área do cérebro que deixa a gente preocupado, triste. Você nunca vai ver uma pessoa depressiva olhando para cima ou caminhando com o olhar na linha do horizonte. Não é interessante isso? E por outro lado, é simples, mas não é fácil, porque na maioria das vezes nós já acostumamos o nosso corpo e a nossa mente a ser de um jeito que a gente às vezes não tem consciência. Então, pequenas mudanças físicas, elas podem trazer grandes benefícios emocionais. Quando a gente amplia a nossa percepção sobre a nossa postura física, nós vamos tomando consciência dessa conexão intrínseca entre o corpo e a mente. Cada postura que nós adotamos está associada ao estado emocional. Então, eu olho para a minha postura e posso perceber a qualidade dos pensamentos que eu estou tendo. Essa associação, que está frequentemente associada ao estado mental ou emocional, pode ser mudada quando nós mudamos a nossa postura física. Na PNL a gente chama de fisiologia. Por exemplo, você ficar com os ombros curvados, a cabeça baixa, isso vai sinalizando insegurança para o seu cérebro. Você nunca vai ver uma pessoa autoconfiante com os ombros curvados para baixo. Você nunca vai ver uma pessoa feliz, alegre, com esse olhar opaco, sem brilho, olhando para baixo. Ao se tornar consciente disso, você consegue escolher uma mudança de postura que vai fazer com que você tenha resultados mais positivos na vida. E essa mudança de postura impacta na mudança emocional. E quando nós ajustamos, né, a pessoa, como eu falei dessa minha amiga, quando você ajusta conscientemente a sua postura, levantando a coluna, mantendo o olhar na linha do horizonte, relaxando os músculos da face. Eu gosto de imaginar assim, que tem um carinho de Deus, uma brisa gostosa que vem e suaviza meu semblante. Durante muito tempo eu tive essa crença que meu semblante era muito forte, né? Sobrancelha muito grossa, escura, né? Isso na minha juventude. E todo mundo fala, nossa, parece que é séria e tal. E é incrível, depois que a gente, tudo bem que a gente vai envelhecendo e vai mudando um pouco, né, esses traços do nosso rosto. Mas quando a gente relaxa a musculatura facial, quando a gente
muda o nosso olhar, nós estamos mandando uma mensagem muito importante para o nosso cérebro. Nós também estamos falando para ele para relaxar. O nosso organismo, ele responde a essas mudanças físicas com uma alteração química cerebral. Potencialmente a gente está ativando essas áreas associadas ao bem-estar e à confiança quando a gente entra, por exemplo, num trabalho de autoconhecimento, como é a PNL. É lindo demais. Quando você fala, eu não preciso ficar nutrindo esse jeito ranzinza, preocupado, essa ansiedade. Ansiedade, por exemplo, toda pessoa que tem ansiedade, ela não respira, ela bufa. A respiração fica curta, alta. Mas se você muda o seu corpo, se você respira calmamente, sabe? Inspire, segura o ar, 1, 2, 3, 4, solta o ar suavemente pela boca e fique um pouquinho sem respirar. 1, 2, 3, 4. Ninguém consegue ficar focado na respiração e ter uma respiração tranquila e ao mesmo tempo ficar com ansiedade. Da mesma forma que ninguém consegue caminhar de cabeça erguida, coluna ereta, olhar na linha do horizonte e ficar preocupado. Não é interessante? Então essa prática de a gente ter consciência da nossa postura corporal nos leva a mudar o nosso estado emocional, mudar a nossa mente. E é uma ferramenta muito bacana para a gente utilizar no nosso dia a dia. Eu sei que tem emoções que às vezes a gente fica grudado nelas, aconteceu uma coisa que foi muito triste e a gente está ali vivendo aquele luto, ou aconteceu uma perda, uma coisa que deixou você com raiva, ok. Vai lá, processa a emoção, mas saiba que não precisa deixar isso fazer ninho no seu coração nem na sua mente. Ao mudar a sua postura, você está dando uma mensagem para o seu cérebro. Partiu, bora lá. Não tem nada que acontece nessa vida que eu não dê conta. Então a gente adota essa postura de cabeça erguida e mandamos essa mensagem poderosa que desperta a nossa força interior. Isso traz uma prontidão para lidar com qualquer situação na vida. Isso faz a gente acessar uma segurança interna tão grande. E essa mensagem ela é processada pelo cérebro. E ele responde liberando neurotransmissores que promovem sentimentos de autoconfiança, de fé, de esperança, de felicidade. Então, eu quero deixar essa dica para você. Preste atenção no seu corpo. O nosso corpo é um aliado vital na busca de saúde mental. É por meio dessa consciência corporal que nós podemos acessar camadas mais profundas do nosso estado emocional e mental. Essa prática intencional de corrigir a postura vai servir como uma forma simples e eficaz para a gente ter saúde mental, para a gente ter pensamentos mais elevados. Não é maravilhoso isso? Então, seja o que for que você vai fazer na sua vida, aquela historinha lá, pare para respirar. É a respiração o caminho para a gente voltar nossa atenção para dentro. Ao parar para respirar, ajuste a sua postura. É tão maravilhoso a gente poder inspirar, sentir toda essa perfeição dessa dinâmica interna dos nossos órgãos e tudo mais. Sentir o nosso pulmão abraçando o nosso coração e a gente poder dar espaço para a vida fluir dentro da gente. Tem um pulsar da vida que precisa de espaço. Ao mudar a minha postura, eu dou espaço para esse bem-estar interno. A próxima vez que você perceber
mergulhando em pensamentos negativos, autodestrutivos ou sentimentos de desânimo, faça uma pausa e perceba seu corpo. Reflita sobre a sua postura corporal naquele momento. Considere realinhar a sua postura como um primeiro passo para transformar seu estado emocional. E quando você integra a postura, coloca a postura ereta no seu cotidiano, no seu jeito de andar, a gente vai não só promover um estado interno positivo de bem-estar, um estado imediato de bem-estar aqui dentro, mas também nós vamos facilitar uma mudança duradoura na forma como nós moldamos as nossas experiências emocionais. E aí essa conscientização da interação entre o corpo e a mente é uma ferramenta simples e poderosa que a gente aprende na programação neurolinguística. Isso oferece uma técnica muito prática para a gente ser mais criativo, ter mais visão de futuro. Ninguém sonha olhando para baixo. Isso vai nos apoiando no cultivo de uma vida mental muito mais saudável e equilibrada. Então, faça isso. Informe para sua mente que está tudo bem, que você dá conta, que é possível. E se você quer aprofundar num processo de transformar toda a sua vida, quem sabe você quer entrar num caminho de autoconhecimento que vai fazer com que você tenha muita saúde mental, emocional, que você se posicione na vida, que você ocupe o espaço que você veio para ocupar, que você seja protagonista da sua vida. Se você sente que está no momento de fazer isso, saiba que eu estou nessa área há 3 décadas, aqui na direção do INDESP, que o INDESP é uma criação minha, algo que veio através de um sonho muito, muito querido. O INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, uma formação de 15 módulos para você repassar toda a sua vida limpa. Então, se você quer fazer mudanças muito significativas, talvez você queira vir para cá. A gente tem um menu de possibilidades para você aqui. Até curso gratuito a gente tem para você. Um online, ao vivo, um curso rápido. Talvez não seja por acaso que você está me ouvindo e se está fazendo sentido, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do INDESP, INDESPES. Manda uma mensagem para mim. Conta comigo. Um beijo bem carinhoso e priorize você.